muito boa tarde, eu sou Carla Brazão e esse é o Tudo por Elas, um programa especial da TV Diário em comemoração à Semana das Mulheres. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Temos muitas conquistas, sim, temos muitas conquistas, mas temos muito ainda o que lutar, o que buscar. Essa luta começou faz tempo, gente, lá em 1909, mas só em 1975, o dia 8 de março foi intitulado como Dia Internacional das Mulheres. E hoje são 100 países que comemoram essa data. Mas a gente ainda tem muito o que buscar. E segundo a Federação de Economia Mundial, se a gente continuar lutando nesse ritmo que estamos, a gente vai conseguir uma igualdade de gêneros em 2095. Muito tempo, né? Bem, para conversar aqui com a gente hoje, a gente está recebendo a vereadora Larissa Gaspar. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde aí também a todas que nos assistem. Bem, a gente ainda tem muito que lutar, né? Quer dizer, assim, essa data foi intitulada lá em 1975, de lá para cá foram muitas conquistas, se a gente considerar desde 1909, então, foram muitas conquistas, né? Direito ao voto, hoje temos uma representante, mulher, muitas representantes, hoje uma aqui no programa, mas muitas, né? E mais que isso, hoje também a gente pode dizer que tem uma exigência também do partido, né? A gente tem que ter mulheres a mais, né? Isso, Carla, de fato foram muitas conquistas, né? A gente pode listar aí primeiro a luta pelo acesso à educação, que por muitos anos nos foi negado, né? Sim. A mulher era vista como alguém que deveria estar restrita ao âmbito doméstico, só para cuidar da casa, dos filhos, dos maridos, não tínhamos nem o direito de estudar. E só aí, falando sobre o direito de estudo, a gente já pode virar um dado muito importante de uma grande conquista nossa, que a gente já virou esse jogo. Hoje, 21% das mulheres têm ensino superior contra 15% dos homens. Isso, nós temos mais tempo de estudo que os homens, mas aí quando você joga essa lógica para o mercado de trabalho, você vê que a gente ocupa menos posições de destaque, mesmo tendo mais tempo de estudo que os homens, né? Mas é importante a gente historicizar que a nossa entrada no mercado de trabalho também foi algo que nos foi negado por muito tempo. Com muita luta e organização das mulheres é que a gente conquistou esses direitos básicos, né? De estudar, de trabalhar, de votar, né? Que foi um grande movimento das sufragistas. Inclusive, existem documentários aí disponíveis que as pessoas podem conhecer um pouco mais dessa trajetória de luta e que nos possibilitou participar ativamente das decisões políticas do nosso país. Embora, em todas essas esferas, a gente ainda veja muitas desigualdades entre homens e mulheres. Bem, aí eu te pergunto, né? Você, como vereadora, a gente vive numa democracia. Você consegue imaginar uma época em que as mulheres sequer podiam votar, sequer eram representadas, tinham ali uma mulher representando elas? Dá uma angústia muito grande, né, Carla? Não é? A gente ter a nossa autonomia assim tão limitada, né? A gente ter a nossa liberdade, a nossa vida restrita àquele espaço doméstico, assim, eu não me encaixaria nesse papel, né? Mas eu não sei, pode ser que eu tenha vivido esse tempo também, né? Com certeza. Agora, antes de ser vereadora, vamos voltar um pouquinho, que justamente para a gente comemorar esse 8 de março, a gente vai justamente falar sobre o mercado, as mulheres, né, e a profissão, o mercado de trabalho, justamente. E antes de ser vereadora, conta um pouquinho para a gente o que você fazia. Tá, eu sou advogada de formação, sou servidora municipal, eu sou fiscal de controle urbano da AGFIS, né, que faz todo o ordenamento urbano da cidade de Fortaleza. Fui coordenadora de políticas para as mulheres da cidade, implementando políticas na perspectiva do enfrentamento à violência, autonomia econômica, incentivo à participação política. E também coordenei a Casa Abrigo Margarida Alves, que é um equipamento da Prefeitura de Fortaleza, que acolhe mulheres que estão ameaçadas de morte e não tem para onde ir, não pode voltar para casa. Então, existe esse abrigo que é sigiloso para receber essas mulheres com seus filhos de até 18 anos. Isso é muito importante falar, né? Porque, assim, às vezes a mulher está em casa, está sofrendo abusos
físicos, psicológicos, e fica naquela assim, mas eu não largo isso, porque para onde eu vou levar meus filhos? O que eu vou fazer da minha vida, né? Não estou trabalhando, só cuido das crianças. Então, a prefeitura, o governo, tem como acolher essas mulheres. Tem como acolher, e isso precisa ser muito divulgado, Carla. Inclusive, a imprensa, os veículos de comunicação, acho que tem uma contribuição muito grande nesse sentido, porque quando eu coordenava um abrigo, uma vez eu chorei ao ver uma reportagem de uma mulher que dizia, ela estava muito machucada, ela dizia, mas eu não tenho para onde ir, como é que eu vou sair de casa? E existe esse equipamento, né? Existe a Casa Abrigo Margarida Alves, que é justamente para acolher aquela mulher que está sofrendo violência, que precisa romper com esse ciclo, né? E reconstruir sua história de vida longe desse agressor. Agora me diz uma coisa, como é que você daí, de repente, resolveu, vou entrar para a política? Eu sempre tive essa militância em defesa dos direitos humanos, das mulheres. Começou quando eu entrei na universidade, no curso de Direito, lá em 2002. Eu me envolvi no movimento estudantil e aí fui despertando para essas lutas. E essa minha atuação me levou a ocupar esses espaços, né, de implementação de políticas para as mulheres. E aí o meu grupo, né, de companheiras de luta, de trabalho, os amigos também, começaram a amadurecer essa ideia de se candidatar a um cargo político. E aí, em 2014, eu fui candidata a deputada estadual, tive 11.077 votos, e em 2016 fui candidata a vereadora. E, para falar a verdade, Carla, eu nem queria, porque eu tinha sido mãe em 2015, estava muito recente, meu filho era um bebê, eu amamentava, e eu sei que o processo eleitoral é bastante complicado, mas eu aceitei o desafio e deu certo a nossa primeira eleição. Há uma curiosidade interessante, eu ganhei por 1 voto. Mentira, foi assim, a diferença de 1 voto. De 1 voto, em 2016. E era disputando com um homem ou com uma mulher? Com um homem. O meu suplente era um homem mais velho. Se tivesse empatado, ele que iria assumir, porque o critério é quem tem mais idade. Então, foi uma dádiva muito grande essa nossa primeira eleição. E aí, agora, em 2020, eu fui reeleita, praticamente dobrei a minha votação. Ótimo. Foram 8.555 votos. Acho que um reconhecimento do povo de Fortaleza pela atuação do nosso mandato, que está sempre conectado com as questões sociais, sempre presente nas periferias, lutando ao lado do povo para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida. Bem, você, de uma eleição para outra, você, como você mesmo disse, praticamente dobrou os votos. E como é que você vê, está tendo esse destaque na profissão? Eu fico muito feliz e muito grata, Carla, com o reconhecimento da população de Fortaleza, com o nosso trabalho, né? Um trabalho muito árduo, muito cansativo e muito pesado também, porque a gente enfrenta estruturas de poder, estruturas econômicas que estão postas aí há bastante tempo e que não querem receber críticas, mas é nosso dever fiscalizar as políticas públicas, cobrar melhorias. Então, eu não abro mão, né, de cumprir o meu papel, mesmo enfrentando aí classes poderosas, a gente abre a boca, né, e cobra realmente aquilo que é direito. Bem, e ela tem um grande diferencial, gente, que não é simplesmente tá lá no escritório, no ar-condicionado, você realmente vai à luta, é aquele contato ainda, não é só nas eleições, estou falando de agora, as eleições já passaram e agora ela continua com esse corpo a corpo, tendo esse contato, indo na comunidade, indo até onde o povo está. Esse é um grande diferencial? Com certeza, até porque, Carla, existem 2 principais reclamações dos políticos. Uma é que somem depois das eleições e a outra é que fazem promessas que não podem cumprir. Então, a gente vai na contramão de tudo isso, né? A gente é um perfil de parlamentar que está sempre presente nas comunidades, né? Ouvindo as demandas, seja problema de iluminação, seja problema de falta de esgotamento sanitário, problema de falta de creche, problemas no posto de saúde, a gente está sempre lá. É mais fácil você me encontrar na rua do que você me encontrar no gabinete, porque eu estou semanalmente indo às comunidades, mesmo nesse período de pandemia, a gente permanece nesse processo, claro que com todas as medidas sanitárias necessárias, mas a gente está sempre junto da população, sempre também fortalecendo as ações dos movimentos sociais. Vai ter manifestação em defesa da educação, a gente está lá. Contra a reforma da Previdência, a gente está lá junto. Então, é um mandato que é realmente muito presente na vida da cidade.
Bem, aí a gente estava falando até no início que hoje, pelos partidos, né, tem que ter 30%, não necessariamente de mulher, mas explica para a gente, é de gênero, né? Isso, né? Existe uma legislação que visa justamente fortalecer a participação política das mulheres, né? E essa legislação, ela determina que as formações das chapas dos partidos para disputar as eleições, ela tem um percentual mínimo de 30% de gênero, né? Certo. Ou seja, pelo menos 30% de mulheres ou 30% de homens. Claro que na prática, né, nessa cultura machista que a gente vivencia, os 70% geralmente são homens, né? Mas, de toda forma, é importante porque busca fazer uma inclusão das mulheres, né, das definições políticas do nosso país, dos nossos municípios, dos nossos estados. Então, é uma iniciativa importante que se soma também a uma outra legislação, Carla, que prevê também a destinação de recursos do fundo partidário para fortalecer as candidaturas das mulheres. Então, se você é mulher, filiada a um partido, quer disputar a eleição, fica de olho, porque você tem direito a receber recursos do fundo partidário para fortalecer a sua campanha, para produzir material gráfico, para contratar uma assessoria de marketing, enfim. Entendi. E qual é a importância dessa representatividade para você? Para nós, ela é fundamental, Carla. Nós somos a maioria da população brasileira, então não dá para falar em democracia se nós, mulheres, estivermos excluídas dos espaços de decisão, dos espaços de definição política. Então, se a gente está falando de democracia, as mulheres têm que estar ocupando os espaços de poder e decidindo os rumos desse país. Mas como é para você, na prática? Você está na Câmara, sabendo que ainda assim é um local dominado por homens. Nós aqui no município de Fortaleza realmente somos minoria na Câmara, são 43 vereadores, são 9 mulheres, inclusive teve um aumento que na legislatura passada eram 7, agora são 9, então já é alguma coisa. Já é um avanço. Isso, não é o que a gente gostaria. Por mim, a gente tinha 70% de mulheres na Câmara Municipal, mas eu tenho esperança de que um dia a gente chegue lá. Então, é um espaço que é muito importante, significativo, até porque é tão difícil a gente chegar nesse espaço e ocupar. Então, acho que a gente tem que estar lá presente diariamente, tratando dessas questões, né, da importância de fortalecer a atuação das mulheres. Tem, inclusive, um projeto nosso que é para criar a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Fortaleza, que seria uma instância da casa para fortalecer os debates sobre os problemas que permeiam a vida das mulheres. Porque acho que, com certeza, é diferente você ter um problema e falar com outra mulher, falar de igual para igual, porque acho que a empatia é maior, né? A mulher se sente mais à vontade. Sim, existe uma identidade que é notória, né, entre nós mulheres. Então, para muitos assuntos, de fato, a gente se sente mais à vontade conversando com companheiras mulheres. Mas também é importante a gente dizer e destacar que precisamos dos homens, né, nos enfrentamentos a essas desigualdades. A gente não vai destruir o machismo se a gente sensibilizar e conscientizar só as mulheres. Os homens precisam estar engajados nessa luta também. Bem, não foi só o Ceará que mudou, né? A gente teve aí um avanço, mas acho que uma das grandes potências mundiais, hoje nos Estados Unidos, a vice-presidente é uma mulher também, e com certeza acho que isso afeta no restante do mundo, né? Com certeza. E, inclusive, Carla, nesse período de pandemia foram feitos estudos mundiais, até estudos da OCDE, que mostram que a atuação das mulheres no comando das nações, ela conseguiu reduzir muito mais as desigualdades e as vulnerabilidades do que as nações que são comandadas por homens, né? Então, daí você vê a importância da gente ter mulheres definindo os rumos políticos de uma nação. E aí eu comecei até o programa falando sobre igualdade de gêneros, né? Que provavelmente uma igualdade mesmo de gênero só vai acontecer em 2095, daqui a exatos 74 anos. Já pensou nisso? Já. É cruel, né, esse dado, e faz a gente refletir da importância da luta, da organização, da união das mulheres, né, para enfrentar esses distanciamentos, essas desigualdades
existe um dado, Carla, que é absolutamente absurdo, né, de que mulheres ocupando os mesmos postos de trabalho que os homens numa empresa chegam a receber 30% menos de salário. O próprio exemplo das mulheres no esporte, a gente acabou de parabenizar aí a Amandinha, que nos representa, mas a gente sabe que existe uma desigualdade salarial muito grande de um jogador de futebol para uma mulher jogadora de futebol. A Marta que o diga, né? Então, isso, a gente precisa debater e enfrentar isso e cobrar a mudança de postura dos governos, da iniciativa privada. Tem uma brincadeira que diz assim que as mulheres fazem as mesmas coisas que o homem, só que em cima de um salto. Só que eu acho que a mulher faz muito mais, porque ela chega em casa e a jornada de trabalho continua. Ela está lá, conseguiu direito ao trabalho, está exercendo uma função, ocupando um cargo, muitas vezes ganhando bem menos, mas quando ela chega em casa, o trabalho continua, porque é casa, é filho, tem toda uma profissão. Como que é vista essa, podemos chamar de segunda jornada de trabalho? Com certeza, né? Essa dupla jornada de trabalho, às vezes as pessoas falam até tripla jornada de trabalho, é uma sobrecarga muito grande para nós mulheres e que pesa muito, né, nas nossas costas, cansa bastante. É uma pauta que nós, feministas, debatemos muito, essa questão do compartilhamento do trabalho doméstico, né? O cuidado com a casa, com os filhos, com os doentes. Isso não é uma coisa que é natural da mulher, isso é uma construção social. A gente precisa dividir esse trabalho até para as mulheres poderem ter mais tempo livre para estudar, para se qualificar, para entrar no mercado de trabalho, para participar das reuniões políticas. Bem, recentemente a gente viu no Comitê Olímpico, né, que a mulher é chata, fala demais. Você acha que também ainda esse tipo de machismo ainda ocorre muito? Ah, com certeza, né? Esses jargões aí que foram criados sobre nós mulheres, eles vêm de muito antes e permanecem. Por isso que a gente precisa estar refletindo, denunciando, cobrando mudança de postura, né? Isso faz parte dessa cultura machista que está enraizada e que não é só o homem que reproduz. As mulheres, infelizmente, também muitas vezes reproduzem esse machismo. Por exemplo, na educação dos seus filhos. A gente, quando faz roda de conversa na comunidade, vê muitos relatos assim, das meninas dizendo: ah, mas a minha mãe manda o meu irmão ir brincar lá fora e eu tenho que lavar toda a louça sozinha. Então, isso é um exemplo pequeno, mas que é muito significativo. Na verdade, pode parecer pequeno, mas é muito significativo. É muito grande. Porque você empurra os homens para o espaço público, para ocupar a rua, para ganhar o mundo, e a menina fica enclausurada em casa, tendo que dar conta de todo o trabalho doméstico, que é pesado, que é cansativo. Até porque acho que a gente tem que lembrar assim, que o subconsciente de uma criança ele é formado ali naquela faixa dos 7 até os 12, 10 anos, né? E acho que é ali que a gente também precisa começar a ter cuidado, para quem tem filho, já começar a incentivar ele assim, não, vocês são iguais, você e a sua irmã, você e a sua coleguinha da escola são iguais, a diferença é só o sexo, é só o gênero, mas tem que ter os mesmos direitos, as mesmas obrigações, tem que começar já a incentivar essas crianças a dividirem principalmente as tarefas, né? Com certeza. E na minha casa eu faço isso, viu, Carla? Eu tenho um filho de 5 anos e um dos primeiros brinquedos que ele ganhou foi um conjuntinho de rodo, vassoura e pazinha, adaptado ao tamanho dele, obviamente. Sim. Mas para ele saber que cuidar da casa não vai fazer com que ele seja menos homem, não vai interferir na masculinidade dele, né? Isso é uma tarefa que é da família e, como tal, precisa ser compartilhada. Então, acho que através dessas pequenas iniciativas a gente vai mudando, né, a cultura. Ele tem boneca também, ele não tem só boneco e carrinho, ele tem boneca, ele tem a vassoura. Então, ele já internalizando que cuidar da casa é uma tarefa da família. E tem que preservar um bem que é dele, né? Justamente. Já tem que aprender dali, assim. Qual outra coisa que você poderia citar como exemplo, assim, que, olha, eu tenho uma dupla jornada, porque você, além de vereadora, é mãe, tem a sua casa, tem a sua família. O que você acha que você faz, que você fala assim, olha, acho que isso seria bacana as pessoas saberem e fazerem igual? Olha, eu tenho a oportunidade de contar com um companheiro que é muito solidário, né? Então, assim, quando eu chego da luta, né, da Câmara, das comunidades, assim, não necessariamente eu ainda vou
ter que ir preparar uma comida e tal. Ele é muito presente. Sim, ele muitas vezes contribui, né? Quando eu preciso estar muito tempo na rua, vai entrar pela noite, então ele fica, né, com o nosso filho. Então, assim, a gente procura dividir os cuidados, e eu acho que esse exemplo, né, ele deve ser abraçado pelas famílias, né? A gente precisa construir relações familiares em que os homens e as mulheres tenham as mesmas oportunidades, né? Possam ambos ter tempo para descansar, para estudar, para trabalhar. E essa coisa do compartilhamento das tarefas domésticas é muito importante que a gente avance nessa discussão, né? Porque isso sobrecarrega muito as mulheres, inclusive psicologicamente, porque cansa bastante. Leva à exaustão, né? Física e Isso. psicológica. Agora, continuando aqui sobre esse tema de trabalho e maternidade, acho que a gente está vivendo um momento atípico, que é essa pandemia. Era um momento, mas a gente já está em um ano, né? Já está fazendo parte da nossa rotina, já podemos dizer assim. E muitas mulheres tiveram que retomar o seu trabalho, saindo do home office, voltando para o mercado de trabalho, e as crianças não voltaram para a escola. Então, acho que mais que nunca é um momento de, gente, vamos se conscientizar, homem e mulher tem que tomar partido da casa, tem que ajudar em casa, tem que partir para a luta e trabalhar também, tem que ser dividido. Com certeza, Carla, esse debate é fundamental, né? Acho que as crianças estão sendo muito prejudicadas nessa pandemia, todo mundo, né? Mas as crianças, principalmente, porque elas estão perdendo esse estímulo que a escola traz e que muitas vezes a gente não tem qualificação até profissional mesmo para fazer esses estímulos necessários ao desenvolvimento da primeira infância, né? O desenvolvimento cognitivo. Então, é muito importante que a família esteja unida nesse momento, né? Para estimular, para criar atividades, né? Que contribuam para o desenvolvimento dos nossos filhos. Já acho que essa solidariedade entre homens e mulheres nesse momento de pandemia, nesse cuidado, nessa atenção especial às crianças é fundamental, né, para que elas não percam tanto do seu desenvolvimento em função de estarem ali dentro de casa. Acho que esse momento vem para mostrar também que a gente tem que ter realmente a empatia, né? Um cuidando do outro para a gente poder passar dessa fase, né? É Com isso, certeza. Carla. Bem, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com a nossa vereadora Larissa, falando mais sobre maternidade, sobre profissão, sobre as mulheres. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Não sai daí, que a gente volta já.